Senhor presidente, eu hoje quero falar sobre uma boa notícia que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, pois, felizmente, em 20 de novembro, a CCJ, aqui do Senado, aprovou o projeto de lei do Senado 66 de 1999, de minha autoria, que institui a linha oficial de pobreza na forma do substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados em 2011, tendo em conta o parecer do senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, e a quem agradeço muito, e que foi lido na ocasião pelo senador Pedro Simão, a quem também muito agradeço. O artigo 3º, inciso 3º da Constituição expressa que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Os presidentes da República, como Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, muitas vezes enfatizaram, até em seus discursos inaugurais, mas também em tantos outros, o propósito de erradicar a pobreza. A linha oficial de pobreza é o rendimento anual mínimo necessário para um grupo familiar ou uma pessoa poder adquirir bens e serviços necessários a uma vida digna. O projeto prevê que as políticas públicas de erradicação da pobreza deverão conter metas nacionais e regionais de redução do número de famílias e de pessoas vivendo abaixo da linha oficial de pobreza. Dentre os economistas que muito me inspiraram a apresentar este projeto de lei em 1999, agora prestes a ser aprovado pelo Senado Federal e, portanto, pelo Congresso, porque já aprovado na Câmara dos Deputados, estão alguns grandes economistas, inclusive o Prêmio Nobel de Economia James Tobin, da Universidade de Yale, já falecido, que em 1970, em Raising the Incomes of the Poor, num livro editado pelo Kay Gordon, Agenda for the Nation, Washington, D.C., da Brookings Institution, diz que, abrindo aspas, a guerra federal contra a pobreza, além de tudo mais que foi realizado, estabeleceu uma linha oficial de prevalência da pobreza nos Estados Unidos. A adoção de uma medida quantitativa específica, apesar de arbitrária e questionável, terá consequências políticas duráveis e de longo alcance. As administrações serão julgadas pelo seu sucesso ou falha na redução da prevalência da pobreza medida oficialmente. Enquanto uma família for encontrada abaixo da linha de pobreza, nenhum político será capaz de anunciar vitória na guerra contra a pobreza ou inaugurar o conhecimento das obrigações da sociedade para com seus membros mais pobres. A construção dessa linha fornecerá uma referência na análise da miséria no Brasil e na consecução e orientação de nossas políticas sociais. Ora, nós sabemos que a presidenta Dilma Rousseff tem colocado como o seu objetivo maior acabar com a pobreza extrema no Brasil e tem, inclusive, conclamado a toda a sociedade brasileira a acompanhar o funcionamento do programa Bolsa Família, a sua administração, e convidado a todos os governos estaduais, aos governos municipais, às entidades da sociedade, tais como as centrais sindicais, os sindicatos, as organizações das entidades civis, as entidades empresariais, como a CNI, a Fiesp, federações de comércio,
câmaras municipais, enfim, todos nós, cidadãos, a começar com nós, senadores, para que venhamos a primeiro conhecer muito bem o que é o programa Bolsa Família, por exemplo, e quais as suas regras, e se porventura verificarmos que há alguma família no Brasil com rendimentos per capita até o limite definido pela lei e pela regulamentação do programa Bolsa Família, se esta família tem, por exemplo, uma renda familiar per capita de até R$ 140, inferior a esse patamar e ainda não está inscrita no programa, então é nosso dever, como cidadão e atendendo o apelo da presidenta Dilma Rousseff, de informar esta família que ela tem o direito, sim, de se inscrever, ir à Secretaria de Desenvolvimento Social ou de Assistência Social do seu respectivo município e ali se inscrever. Senadora Ana Amélia. Olha, meu querido senador Eduardo Suplicy, o senhor é um ativo membro da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Certo. Peço licença também ao senador Inácio Arruda, igualmente ativo membro da nossa Comissão de Relações Exteriores. Nosso presidente Ricardo Ferraz até há pouco estava aqui. Mas eu queria pedir licença, senador Suplicy, que está usando a tribuna neste momento, falando sobre um tema relevante de interesse social, anunciar aqui a visita do vice-ministro das Relações Exteriores da República do Azerbaijão, embaixador Aras Azimov, e também do embaixador do Azerbaijão no Brasil, Elnur Sultanov. Eu queria, em nome do Senado, também do presidente aqui, da Comissão de Relações Exteriores, dos demais senadores, dar as boas-vindas ao nosso vice-ministro de Relações Exteriores da República do Azerbaijão, com a qual o Brasil tem ótimas relações. Desejamos que assim continue. Obrigada, senador Suplicy. Meus cumprimentos, sejam muito bem-vindos, o embaixador e vice-ministro, foi que eu compreendi. Nossos cumprimentos. Do Azerbaijão. Do vice-ministro de Relações Exteriores da República do Azerbaijão. Sejam muito bem-vindos. Cumprimento da presidência Obrigado. do Senado brasileiro, da mesa. Sejam muito bem-vindos. Estou enxergando. Contam com o apoio do Congresso brasileiro para estreitar as relações entre o Brasil e a República do Azerbaijão. Meus cumprimentos, senhor presidente, senador Inácio Arruda, eu estava explicando que a presidenta Dilma tem conclamado a todos nós para avisarmos uma família que, porventura, não tenha o limite do programa Bolsa Família, R$ 140 per capita, que seja avisada que vá lá à Secretaria de Desenvolvimento Social do respectivo município, que ela tem o direito de se inscrever e de passar a receber este benefício. Se nós examinarmos hoje, no Brasil, há 18.618.493 famílias que, em maio de 2013, estavam com renda familiar per capita até R$ 140 por mês, e dessas, em setembro de 2013, segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento Social, coletados ainda hoje, 13.841.665 estão efetivamente inscritas, correspondendo a 74,34%, ou seja, presidente Inácio Arruda, como houve essa interrupção, agradeço se puder fazer o desconto necessário. Portanto, há 25% de famílias que teriam o direito de estar recebendo o Bolsa Família ainda não estão. Se nós formos olhar o estado de São Paulo, 1.986.611 são as famílias cadastradas com renda per capita mensal até R$ 140 por mês, segundo os dados de maio de 2013, e dessas, 1.288.589, correspondendo a 64,86%, portanto, faltam ainda 35%.
faltam, portanto, 35% de famílias no estado de São Paulo que deveriam ter o direito e ainda não estão inscritas. No município de São Paulo, que está havendo um esforço considerável da chamada busca ativa, em maio de 2013 havia 477.991 famílias potencialmente com direito, e dessas, em setembro de 2013, 286.642 estavam efetivamente recebendo. Mas eu recebi há 2 dias, na sexta-feira passada, a informação da secretária de Desenvolvimento Social, Luciana Temer, que a esse número serão acrescidas pelo esforço realizado da busca ativa no município de São Paulo, mais de 150 mil famílias, o que eu quero cumprimentar a administração do prefeito Fernando Haddad e a senhora Luciana Temer pelo feito. Mas, segundo os dados de setembro passado, ainda eram 60% apenas as famílias incluídas, faltando, portanto, 40%. Este tipo de levantamento está muito na direção daquilo que prevê o projeto que estabelece a linha oficial de pobreza. Quero, na minha conclusão, senhor presidente, aqui cumprimentar as nações ocidentais que realizaram, por seus governos respectivos, Estados Unidos e países europeus, um acordo com o Irã para que haja o devido procedimento com respeito à não utilização de armas nucleares e para dar um passo importante para que haja paz no Oriente Médio, em que pese as críticas do governo de Israel, me parece que houve um avanço muito significativo e, diferentemente do primeiro-ministro Netanyahu, que considerou um erro histórico, o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, eu considero que houve um avanço muito significativo e espero que este entendimento venha a abranger, inclusive, Israel, o Irã e depois também o bom entendimento com a Síria, a Rússia, os Estados Unidos e com a colaboração do Brasil para que haja efetiva paz no Oriente Médio. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos a vossa